Olá, galerinha! Vamos para a nossa última videoaula. Deixa eu tirar isso daqui. Aí. Então, a gente vai para a nossa última videoaula, tá? Que é basicamente revisão e que vai ajudar muito vocês na hora de estar realizando a última provinha, tá? Que vai ser ali nos moldes da provinha do giro, beleza? Então, ó, antes de mais nada, por favor, pelo amor de todos os deuses egípcios, mesopotâmicos, coloquem o nome e o número de vocês, tá? Por favor, façam isso, beleza? Então, passando essa parte importantíssima do nome, nós vamos para as questões, beleza? Então, a primeira a gente vai estar relembrando o Egito e a Mesopotâmia. Não sei se vocês se lembram, mas o Egito foram aqueles povos que ficaram conhecidos por construir as pirâmides, por mumificar os seus mortos. A Mesopotâmia, que compreendia um conjunto de diversos povos, né? Abrigava um deles, chamado de Sumérios, que inventou a escrita. Então foram civilizações muito importantes para a antiguidade e que tiveram seus feitos refletidos nas civilizações que vieram depois, tá? Então, na primeira questão, vocês vão ter aqui uma imagem que tá bem bonitinha. Ela tá com essa lua, né? Com essa meia-lua. Essa meia-lua a gente chama de crescente fértil, que compreendem os rios mais importantes para essas duas civilizações. Então, é bem simples, vocês vão olhar a imagem e vão assinalar a alternativa que contém os nomes desses rios. Tudo bem? Ele está escrito na imagem. É só dar uma lidinha e assinalar. A segunda, a gente tem o seguinte trecho. Uma frase famosa e que define a importância do rio Nilo para a sociedade egípcia foi dita por Heródoto, um historiador grego, numa visita a este território. O Egito é uma dádiva do Nilo, pois o Egito só conseguiu prosperar devido aos benefícios do rio Nilo. Como podemos ver na imagem, ele corta todo o Egito e deságua no mar Mediterrâneo, permitindo o desenvolvimento de diversas cidades e templos ao longo de suas margens. Então, eu vou até voltar aqui na imagem para vocês verem. Consequentemente, estarei já dando uma metade da resposta para vocês essa questão. Então, ó, se vocês verem aqui, ó, no canto esquerdo de vocês, a gente tem o Egito e ali tem o Rio Nilo que deságua ali, ó, no Mediterrâneo, tá vendo? Ele corta então todo o país. E aí a questão é a seguinte: assinale a alternativa que contém a palavra que completa a frase. O Egito é uma do Nilo. Então, qual que é essa palavra que completa a frase dita por Heródoto? A 3. É para vocês preencherem as palavrinhas que faltam também, tá? Então, a gente tem aqui o textinho que diz o seguinte. O Egito, localizado na região nordeste do continente africano, foi uma civilização que floresceu graças à disposição de recursos hídricos oferecidos pelo rio Nilo. Devido às cheias do rio Nilo e à terra fértil que suas águas deixavam, chamamos essa lama com alto grau de fertilidade de humus. A principal atividade econômica dos egípcios era a agricultura. E aí vocês vão ter que preencher com as palavras que faltam, que estão todas neste textinho, tá? Eu não tirei frases assim de um lugar que vocês não tenham acesso. Essas frases para preencher as palavras estão neste textinho, então é só voltar e ler para estar preenchendo elas. A questão 4, nós temos outro texto aqui, que vocês vão ter que ler o texto e terminar as frases copiando do texto, tá? Então, ó, na A tá falando os egípcios cultivavam, então vocês vão preencher somente com as coisas que os egípcios cultivavam, tá? Se começar a falar sobre outro assunto, não precisa mais escrever, vocês só vão escrever os produtos que eram cultivados pelos egípcios, beleza? A B, a mesma coisa, tá? Eles trabalhavam também com o quê? Que outros animais eles trabalhavam, eles criavam. Então, aqui vocês vão preencher com os animais que eles criavam.
certo? Super simples. Agora a questão 5, a gente tem aqui a questão 5 super interessante. A gente vai relembrar como funcionava a sociedade egípcia do ponto de vista social mesmo, tá? Porque era uma sociedade estatal, né, piramidal, no qual a gente tinha as pessoas que tinham mais poderes até as que somente obedeciam. Então, no topo dela, a gente tem o faraó, os nobres, os sacerdotes, depois temos os soldados, e aí vem os escribas, vem os comerciantes, os artesãos, E é claro que, por último, nós temos os camponeses e os escravos, que eram basicamente a base da pirâmide social egípcia. Tá? Então, a questão é o seguinte, vocês vão olhar essa imagem que contém essa pirâmide social e vão escrever as classes que vocês veem, seguindo a ordem do topo até a sua base. Ok? Super fácil. Questão 6. Vamos ler então com bastante atenção o texto. Tanto os egípcios como os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. No caso dos egípcios, esses deuses tinham como característica a aparência de zoomórficos, significando que possuíam a forma de animal. E os deuses da Mesopotâmia, eles costumavam combinar características humanas e de animais. E aí vocês vão retirar do texto acima um pedaço que fala sobre as características dos deuses do Egito e da Mesopotâmia. O que caracterizava os deuses de cada uma dessas civilizações. E na B, está escrito o seguinte: os povos egípcios e da Mesopotâmia eram politeístas, o que significa que... O que significa ser politeísta? O texto está falando e é o que vocês vão anotar aí na resposta. A 7 a gente vai relembrar um pouquinho sobre a questão da vida após a morte, que era uma etapa, um processo de extrema importância para a vida social dos egípcios. Toda essa questão da vida após a morte movimentava a sociedade, é a razão pela construção das pirâmides, dos hieróglifos, enfim, então é uma questão super importante. Vocês vão ler esse textinho, coloquei até uma imagem aqui de como funcionava mais ou menos esse processo de mumificação. E aí vocês vão utilizar a parte do texto e escrever como que era esse processo de mumificação, tá? Como acontecia, quais eram as principais etapas desse processo. Então, vocês vão ler e vão responder a questão 7. Na questão 8, a gente tem outro textinho de completar as frases. Sim, eu fiz várias questões nesse sentido para que vocês pudessem ler realmente todas as questões e todos os textos propostos. Então, ó, aqui é em relação à escrita, tá? A gente utiliza a escrita hoje para várias coisas, certo? Mas ela foi inventada pelos sumérios, um povo que viveu na região da Mesopotâmia muitos anos atrás. Essa escrita foi chamada de cuneiforme. Ela é uma forma de escrita pictográfica que caracteriza o tipo de escrita feita com objetos em formatos de cunha. Por isso que ela é chamada assim. Ela representava cerca de 2.000 símbolos e eram escritos da direita para a esquerda. Tá? Hoje a gente escreve da esquerda para a direita, né? Mas naquela época, para esses povos, na realidade, era assim. Até hoje em dia, para os árabes, é escrito da direita para a esquerda. Então, vocês vão completar com as palavrinhas que faltam, tá? Na 9, sobre a escrita no Egito, eles também tiveram, só que o nome era diferente. No Egito, eles tiveram 3 tipos de escritas. Os hieróglifos, que era escrita sagrada, a hierática, que era escrita em forma cursiva para fins comerciais, e a demótica, que era mais popular, tá? E aí vocês vão escrever as 3 formas de escritas que eram utilizadas pelos egípcios e quais era o seu uso. Então, eu já dei a resposta aqui para vocês, tá molezinha, é só assistir a aula que vocês vão saber responder. Na 10, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as pirâmides. Vocês vão ler esse textinho, vai estar falando sobre cada uma delas, o nome que cada uma delas tinha.
vocês vão responder qual era a pirâmide mais famosa e quais são as outras duas pirâmides que formam as pirâmides de Gizé. Tá, pessoal? Então é isso, é uma aula assim, muito simples, é uma atividade que eu espero que vocês respondam tudo e respondam todas certinho, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no privado ou aqui no YouTube mesmo, não tem problema. Beleza? Um beijinho e até a próxima.